Como proteger a mente e ouvir sua alma em meio ao caos digital. Quando o mundo grita, sua alma sussurra. Você já sentiu que sua mente está cheia, mas você continua se sentindo vazio? Como se, mesmo rodeado de informações, de conteúdo, de estímulos constantes, algo essencial estivesse cada vez mais distante de você? Talvez você já tenha tentado se reconectar. Talvez tenha buscado vídeos como este, feito meditações, lido livros, seguido perfis espirituais, mas mesmo assim, sente que há um ruído interno que não se cala. Uma espécie de torpor invisível, um distanciamento de si. É sobre isso que precisamos conversar. Com honestidade, com profundidade, com presença. Vivemos em uma era onde a mente é sequestrada diariamente por notificações, telas, expectativas e comparações. E o mais alarmante é que isso já se tornou normal. Já se tornou rotina. Já se tornou invisível. Mas a alma sente. Ela sente o peso de uma mente que não descansa, de uma atenção que não aterrissa, de uma vida que corre sem pausa. E quando a alma não encontra espaço, ela se cala. Ela se esconde nas entrelinhas dos dias apressados. Ela para de falar porque sabe que você não está ouvindo. A verdade é que o caos digital não apenas rouba sua concentração, ele afasta você de quem você realmente é. Ele cobre de ruído a voz mais importante que você deveria estar escutando. A sua, aquela voz sutil, silenciosa, que não grita como as redes sociais. Aquela voz que não exige curtidas, nem performance. Aquela que só se manifesta no silêncio. Mas como escutar se o silêncio assusta? Como proteger a mente de um mundo que não para? Como manter a alma viva, sensível, presente, em uma era de tanta distração? Esse vídeo não é uma crítica ao mundo digital. É um convite, um chamado para que você volte para dentro, para que você aprenda a proteger sua mente como um templo sagrado, para que você não se perca no excesso, nem se anestesie com o conforto artificial da informação infinita. Aqui, vamos juntos explorar as armadilhas invisíveis do excesso de estímulo. Vamos entender por que sua mente vive cansada, por que seu coração se sente distante, por que sua alma parece calada, mesmo quando você tenta se aproximar dela. E mais do que entender, você vai sentir que não está sozinho. Vai lembrar que existe um lugar dentro de você onde a paz ainda habita. Vai aprender a silenciar o barulho sem precisar fugir do mundo. E reencontrar nesse silêncio algo que talvez você nem soubesse que estava procurando. Porque a alma não se reconecta com gritos. Ela se reconecta com escuta. E talvez hoje, agora, nesse instante, você esteja pronto para ouvi-la. O vício invisível. Quando sua mente não consegue mais parar, não é preciso estar em crise para estar em desequilíbrio. Às vezes, o que nos distancia da alma não é a dor, mas o excesso de tudo. Informações, sons, conteúdos, mensagens, tarefas, promessas de transformação que nunca chegam ao fim. Vivemos em um estado de ocupação mental crônica. E pior, aprendemos a chamá-lo de normalidade. Você acorda, e antes mesmo de respirar fundo já está mergulhado em estímulos. Abre o celular, rola a tela, checa notificações, responde mensagens, consome vídeos, se compara sem perceber. A mente já está cheia, e o dia nem começou. Mas o que acontece quando isso vira hábito? O que acontece com uma mente que nunca para? Ela se defende, e essa defesa vem disfarçada de agitação. Você sente que precisa estar sempre fazendo algo, que precisa estar aprendendo, evoluindo, produzindo, mas no fundo você não consegue mais parar. Porque quando para, algo dentro começa a doer. É aqui que começa o vício invisível, um vício que não tem cheiro nem substância, mas é tão real quanto qualquer outro. Um vício em estímulo, em distração, em ruído. E esse vício tem um preço alto. Ele atrofia sua escuta interior. Porque quanto mais você consome, menos você processa. Quanto mais você se informa, menos você se transforma. E quanto mais você se ocupa,
menos você se escuta. A mente, quando sobrecarregada, entra em modo de sobrevivência. Ela não tem mais espaço para o sagrado, para o simbólico, para o intuitivo. Ela se torna funcional, robótica, imediatista. E é nesse terreno seco que a alma começa a desaparecer, não porque foi embora, mas porque não encontra mais espaço para florescer. A primeira etapa da reconexão, então, não é buscar mais, é parar. Parar de buscar por um instante. Parar para perceber como está sua mente agora. Se ela está inquieta, cansada, acelerada, perdida, entorpecida. E reconhecer isso com honestidade não é fraqueza. É o primeiro passo da cura. Porque você só pode libertar a mente de um vício silencioso quando tem coragem de vê-lo. A mente fragmentada e a alma ausente. Quando a mente está em fragmentos, a alma não encontra passagem. Cada estímulo que você consome sem presença é como uma porta entreaberta que nunca se fecha. Você não termina de absorver uma imagem e já está processando outra. Não conclui um pensamento e já está pulando para o próximo. Não sente o que está vivendo, apenas reage. Esse movimento constante, disperso, é sutil, mas destrói a arquitetura da sua consciência. O mundo atual chama isso de multitarefa, de produtividade, de agilidade. Mas para a alma, isso é ruptura. A alma não vive em partes. Ela só se manifesta quando você está inteiro. Quando corpo, mente e espírito respiram o mesmo momento. E talvez seja por isso que, mesmo tentando se espiritualizar, você ainda se sinta distante. Porque a mente que vive fragmentada cria um tipo de ausência interior. Um buraco silencioso que você tenta preencher com mais conteúdo, mais leitura, mais vídeos, mais respostas. E tudo parece nunca ser suficiente. A verdade é que não é mais conhecimento que você precisa. É integração. Mas como integrar, se cada pedaço da sua atenção foi entregue a um lugar diferente? Um vídeo visto pela metade. Uma conversa que não escutou com profundidade. Uma prática que iniciou, mas não sustentou. Esses fragmentos se acumulam como peças soltas de um quebra-cabeça que você não consegue montar. E a imagem que deveria ser você nunca se revela por completo. E aí vem o sintoma mais comum de quem se desconectou da alma sem perceber. A confusão interna. Você começa a duvidar das próprias decisões, perde a confiança na sua intuição, sente que está cercado de possibilidades, mas não sabe qual caminho seguir. E tudo parece ser espiritual, menos você mesmo. Não porque a espiritualidade tenha falhado, mas porque sua presença foi diluída. É preciso reunir seus pedaços, recolher a atenção espalhada e se entregar inteiro a um único instante. Só assim, a alma volta a se manifestar. Porque ela não precisa que você saiba mais. Ela só precisa que você esteja inteiro para poder entrar. A ilusão do saber. Quando mais informação significa menos sabedoria, a era digital nos deu acesso a tudo. Mas será que isso está nos aproximando de nós mesmos? A mente condicionada pelo excesso de conteúdo começa a confundir informação com sabedoria. Você lê um livro, escuta um podcast, vê um vídeo profundo como este e sente que algo se move. Mas antes mesmo de deixar aquilo assentar, já passa para o próximo estímulo. O próximo insight. A próxima prática. O problema não está na busca, está na velocidade, na incapacidade de permanecer com aquilo que se aprendeu, porque a sabedoria não se revela quando você consome. Ela se revela quando você digere, quando você silencia o suficiente para que o que foi recebido possa florescer por dentro. A mente que coleciona conhecimento, mas não o transforma em experiência, começa a entrar em colapso. Ela se torna inflada, impaciente, arrogante ou desanimada, porque acumula conceitos espirituais, mas continua sem sentir o que realmente é viver com alma. E esse é o paradoxo silencioso do buscador moderno. Ele acredita que está evoluindo, mas está apenas se enchendo de mais camadas. Camadas de teoria, camadas de expectativa,
camadas de comparações com mestres, gurus, criadores, canais, camadas que, no fundo, o afastam da própria essência. A sabedoria da alma é simples. Ela não precisa de 1000 palavras. Ela pode vir num silêncio, num olhar, num gesto sem nome. Mas a mente viciada em acumular rejeita a simplicidade como se ela não fosse suficiente. Por isso, muitas vezes, quanto mais você busca, mais distante se sente. Porque o que te falta não é mais conhecimento, é mais espaço. Espaço para absorver, espaço para aplicar, espaço para deixar o ensinamento te transformar de dentro para fora. A alma não se impressiona com o quanto você sabe. Ela só se manifesta quando o que você sabe se torna o que você vive. E talvez agora seja a hora de parar de consumir e começar a escutar o que já está aí, dentro de você, esperando por um pouco de silêncio para florescer. A ocupação da mente como defesa contra o sentir. Nem sempre a mente está cheia porque você tem muito a fazer. Às vezes ela está cheia porque você está tentando evitar sentir algo que não quer encarar. Manter-se ocupado, conectado, estimulado o tempo todo é uma das formas mais sofisticadas de fuga emocional da atualidade. E o mais perigoso, ela é socialmente aceita, validada, até mesmo admirada. Você está sempre fazendo algo importante, sempre aprendendo, produzindo, respondendo, acompanhando. Mas dentro, existe uma quietude que você evita, porque a quietude revela. E quando você para, tudo aquilo que foi empurrado para o fundo começa a emergir. Memórias, medos, angústias não resolvidas, verdades que foram ignoradas, desejos que foram sufocados. A alma não fala sobre o que é confortável, ela fala sobre o que é necessário. E se você vive evitando o silêncio, talvez não seja porque não tem tempo, talvez seja porque no fundo tem medo do que vai encontrar ali. A mente que se ocupa demais tenta proteger você de um mergulho que parece profundo demais. Mas nesse esforço de proteção ela cria uma prisão. Você fica preso na superfície, com uma vida cheia, mas com um coração ausente, com uma agenda lotada, mas uma alma vazia. Essa é uma dor moderna, uma dor silenciosa que se esconde atrás de telas, listas de tarefas e conteúdos infinitos. Mas que no fundo é uma dor de desconexão, de não conseguir mais acessar a própria sensibilidade. Só que aquilo que você evita sentir também é aquilo que pode te libertar. A alma não teme o que você sente. Ela é movida pela sua honestidade emocional. E é justamente nesse espaço que você tem evitado, o espaço do sentir, que a sua cura mais profunda está esperando. Você não precisa enfrentar tudo de uma vez, mas precisa começar a abrir frestas, deixar que o silêncio entre e permitir que o que precisa ser sentido seja finalmente acolhido. Porque proteger a mente não é bloquear o que dói, é criar espaço seguro para que o que dói possa ser ouvido com amor. A distração como sabotagem espiritual silenciosa. Nem toda desconexão é causada por um trauma. Às vezes ela nasce da distração constante. É sutil, você nem percebe, vai escorregando da presença aos poucos, com cada deslizar de dedo na tela, com cada salto mental de uma aba para outra, com cada vídeo assistido sem respirar. E quando se dá conta, está longe, longe de si, longe do agora, longe da sua alma. A distração virou parte da cultura. Ela está em todo lugar, nos feeds, nos sons de fundo, nas notificações disfarçadas de urgência. Mas o mais preocupante é o que ela faz por dentro. A distração rouba a semente do insight. Ela desfaz a alquimia do silêncio. Ela impede que o sagrado se revele porque o sagrado precisa de espaço, de profundidade, de tempo. E isso a distração não oferece. Ela nos mantém na superfície, reagindo, pulando, acumulando, mas nunca mergulhando. E é esse não mergulhar que sabota, lentamente, a expansão da consciência. Você pode estar se sentindo estagnado na jornada espiritual, não porque esteja fazendo algo errado,
mas porque está distraído demais para perceber o que já está acontecendo dentro de você. Essa é a sabotagem silenciosa. Ela não grita, ela convida com doçura. Olha isso aqui, veja mais um. Responda agora. E quando você percebe, perdeu o fio da intuição. Perdeu o acesso àquele sentimento sutil que queria emergir. Perdeu o chamado da alma que precisava de silêncio para se expressar. A distração não é neutra. Ela tem um custo energético, emocional e espiritual. É por isso que proteger a mente também significa guardar a atenção como um bem sagrado. Significa interromper esse ciclo hipnótico e escolher com presença onde colocar sua energia. A alma não exige isolamento. Ela pede presença. E só quando você começa a retirar os ladrões sutis da sua atenção, é que o caminho de volta para dentro se revela. A memória espiritual começa a desaparecer. Existem sinais que a alma envia o tempo todo. Mas quando a mente está sobrecarregada, esses sinais passam despercebidos. O que antes era uma intuição clara, vira dúvida. O que antes era um sonho vívido, vira esquecimento. O que antes era um sentimento profundo se dissolve na confusão mental. E assim, silenciosamente, a sua memória espiritual começa a desaparecer. Você deixa de lembrar o que realmente importa. Esquece quem você era antes do barulho. Esquece os momentos em que sentiu conexão verdadeira. Esquece a leveza que sentia quando estava presente. Esquece o que sua alma um dia te disse com tanta clareza. Não é uma amnésia física. É uma desconexão vibracional. É como se houvesse uma névoa entre você e sua própria verdade. Uma névoa criada pelo excesso de estímulo, pela velocidade com que você troca de foco, pela quantidade absurda de informação que sua mente tenta processar diariamente. E com o tempo, você começa a se acostumar com esse esquecimento. Começa a achar normal não lembrar do que sonhou. Normal não sentir mais sincronicidades. Normal viver só na lógica, sem espaço para o mistério. Mas não é normal. É apenas comum. E o que é comum neste mundo nem sempre é saudável para a alma. Quando você se esquece de si, você perde o acesso ao seu próprio código interno. Aquele que te guia, que te orienta, que te protege. Aquele que sabe para onde ir, mesmo quando tudo do lado de fora parece incerto. Recuperar essa memória não é sobre lembrar de tudo com a mente racional. É sobre abrir espaço para que o sentir volte. É sobre restaurar a sensibilidade, o silêncio, a conexão com o sutil. Porque a alma não desapareceu. Ela só está esperando que você pare de correr e volte a escutar. E quando você cria esse espaço de escuta, mesmo que por instantes, ela começa a lembrar você de quem você é, de onde você veio e do porquê você está aqui. A mente empanturrada não escuta. Assim como um corpo sobrecarregado rejeita o alimento, uma mente saturada rejeita a sabedoria. Você pode estar consumindo conteúdos profundos, ouvindo mensagens importantes, cercado de boas intenções espirituais, mas ainda assim, sentindo que nada entra de verdade. Nada toca, nada transforma. Isso acontece porque a mente, quando empanturrada, entra em estado de bloqueio. Ela pode parecer ativa, mas está apenas digerindo o que já não cabe mais. E nessa saturação, ela se fecha. O que antes seria um insight poderoso, vira apenas mais uma frase bonita. O que poderia abrir um portal interno, vira apenas mais uma notificação perdida entre tantas. A verdade espiritual, sem espaço para ser sentida, se transforma em ruído. Esse é o grande paradoxo. Quanto mais você tenta absorver para evoluir, menos espaço você tem para integrar o que realmente importa. A escuta da alma exige vazios. Ela precisa de pausas. Ela precisa de silêncios entre um pensamento e outro, entre uma ideia e outra, entre um estímulo e outro. Mas a mente que não silencia mais, não escuta mais. E quando não escuta, não reconhece os sinais, não percebe os chamados, não distingue a intuição do medo. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem.
Começam a duvidar da própria jornada, acham que perderam a conexão, que se desviaram. Mas, na verdade, só estão cheias demais para receber. Proteger sua mente, então, também é aprender a esvaziá-la, a criar momentos onde nada novo entre, para que o que já está dentro possa finalmente se assentar, para que as palavras certas floresçam com o tempo, para que o discernimento volte, para que você possa sentir, com nitidez, o que está sendo dito no silêncio. A alma não compete com o excesso, ela espera que você crie espaço. E quando esse espaço é honrado, ela volta a falar. A alma não grita, ela sussurra. Você já percebeu que tudo o que tenta te dominar vem em alto volume? As cobranças, as comparações, os estímulos, eles gritam, eles exigem, eles invadem. Mas a alma é diferente. Ela não disputa espaço. Ela não precisa ser a mais alta, a mais vista, a mais urgente. A alma sussurra. E é justamente por isso que ela passa despercebida num mundo que só valoriza o que grita. A alma fala em pausas. Fala nos silêncios entre os pensamentos. Fala naquela sensação inexplicável que te atravessa quando você desacelera. Ela se comunica através do sutil, um arrepio, uma lembrança repentina, uma emoção que surge sem aviso. Mas para ouvir esse sussurro, você precisa querer escutar. E mais do que isso, precisa se tornar alguém que sabe ouvir o que é sutil. Essa é uma das maiores iniciações espirituais da era moderna. Reaprender a escutar. Não com os ouvidos, mas com a presença, com o corpo inteiro, com o coração aberto. Muitos pensam que a alma está distante, calada, sumida, mas ela continua ali, à beira da sua consciência, esperando que você baixe o volume do mundo para que ela possa ser sentida. E por isso, silenciar a mente não é só uma prática mental, é um ato de reverência espiritual. É como se você dissesse: estou aqui, agora eu posso te ouvir. Quando você escuta o que não grita, começa a perceber o que é essencial. Começa a se guiar por algo mais profundo do que opinião, tendência ou validação externa. Começa a viver com alma. E uma vida com alma não é barulhenta. Ela é presente, é plena, é silenciosamente poderosa. E talvez esse seja o maior sussurro que sua alma esteja tentando te dizer agora. Eu nunca fui embora. Você só precisava me escutar de novo. O silêncio é um ritual, não um luxo. Muitos tratam o silêncio como se fosse um prêmio. Algo raro, acessível apenas em retiros, em momentos especiais, em lugares distantes da rotina. Mas o silêncio não deveria ser um luxo. Ele deveria ser um ritual. Um espaço sagrado que você cria todos os dias para lembrar quem você é. Não estamos falando apenas da ausência de ruído externo. Estamos falando de um estado interno onde a mente para de se defender, de se comparar, de se acelerar. Onde você não está tentando chegar em lugar nenhum, apenas se permite estar. Esse tipo de silêncio não acontece por acaso. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser escolhido. Quando você dedica um tempo, por menor que seja, para se afastar do estímulo constante, está fazendo mais do que descansar. Está reeducando sua mente. Está ensinando a si mesmo que o mundo pode esperar, mas sua alma não. Nesse ritual silencioso, coisas acontecem. Sensações que estavam abafadas emergem. Pensamentos antes confusos começam a se organizar. A respiração se torna presença. A energia, antes dispersa, retorna ao centro. É nesse lugar que você começa a se lembrar do que sente, do que quer, do que realmente importa. Criar o hábito do silêncio é restaurar a soberania do seu espaço interno. É dizer ao mundo: eu tenho um centro, e ele não está à venda. É afirmar para si: eu não preciso me perder no barulho para ser alguém. Se você espera pelo momento ideal para silenciar, talvez nunca o encontre. Mas se você transforma o silêncio em ritual, ele deixa de ser escapatória e passa a ser retorno. O silêncio
quando vivido com intenção, não é vazio, é um portal. E toda alma que deseja ser ouvida, espera por esse portal. O corpo como templo da escuta interior. A mente corre, a alma sussurra, mas é o corpo que sustenta o espaço onde tudo isso acontece. Enquanto você tenta encontrar respostas em pensamentos e explicações, o corpo já sabe. Ele sente o que a mente ainda tenta compreender. Ele guarda emoções que nunca foram nomeadas. Ele manifesta em forma de tensão, cansaço, dores e inquietações. Tudo aquilo que a consciência ainda não conseguiu acolher. Por isso, escutar a alma não é apenas um exercício mental ou espiritual. É também um retorno ao corpo, ao lugar onde a alma se ancora na matéria. O corpo é o primeiro a sentir quando você se desconecta. É ele que reage à ansiedade criada por estímulos digitais constantes. É ele que se contrai quando você ignora suas emoções. É ele que grita quando a alma começa a silenciar. Mas, ao mesmo tempo, é ele que pode te trazer de volta. Através da respiração, você pode retornar ao agora. Através do toque consciente, do repouso profundo, do movimento leve, você pode restaurar a escuta interior. Porque o corpo é honesto. Ele não mente para agradar. Ele apenas mostra, sem filtro, o que está sendo negado. Proteger sua mente, então, também é cuidar do corpo como um santuário. Desacelerar o ritmo, respeitar os sinais, criar pausas que não sejam apenas ausência de tarefa, mas presença real. A mente pode se perder em teorias. A alma pode se calar no barulho, mas o corpo permanece. E quando você o trata como templo, ele responde. Ele se abre, ele revela, ele guia. Porque muitas vezes, o que você chama de intuição é só o corpo finalmente sendo escutado. A reconexão começa com o esvaziar. Você já tentou colocar algo precioso dentro de um recipiente que já está cheio? Por mais que o conteúdo seja valioso, ele transborda, se perde, não encontra espaço. É isso que acontece com a alma quando você tenta reconectar-se com ela em meio ao excesso. O excesso de pensamentos, de estímulos, de preocupações, de conteúdos. A alma não rejeita sua presença. Ela apenas não consegue entrar onde não há espaço. Esvaziar não é desistir. É permitir. É criar um ambiente interno onde o novo pode chegar e ser recebido. Onde o invisível pode florescer sem ser esmagado pela pressa. Esse esvaziar é uma escolha. Uma escolha que vai contra tudo o que o mundo atual te ensinou. Porque o mundo te impulsiona a preencher todos os minutos, ocupar todos os espaços, aproveitar cada segundo. Mas a alma opera em outro ritmo. Ela se revela no intervalo entre uma respiração e outra. No espaço entre uma tarefa e o descanso. Na pausa entre um pensamento e o silêncio que vem depois. Esvaziar a mente é devolver a ela a chance de respirar. É dizer: agora eu não quero mais consumir. Eu quero acolher. É abrir mão do controle e confiar que, no vazio, algo sagrado pode acontecer. Não é preciso abandonar tudo. Não é preciso se isolar por dias. Às vezes bastam 5 minutos de não fazer, 5 minutos sem ruído, 5 minutos de presença profunda com você. E nesses poucos minutos, algo se abre. Uma lembrança esquecida, uma sensação suave, uma lágrima que escorre sem motivo, uma vontade de voltar para casa, mesmo estando em casa. É o sinal de que você começou a esvaziar. E nesse esvaziar, você cria espaço para voltar. Porque a reconexão não começa com mais esforço. Ela começa com menos. Com a coragem de não preencher tudo. Com a humildade de esperar e escutar. O sagrado no simples, como pequenos gestos devolvem a presença. A mente acostumada com o excesso tende a subestimar o poder do simples. Ela procura rituais complexos, técnicas avançadas, fórmulas milagrosas que prometem conexão imediata. Mas a alma não se revela através do complicado. Ela se manifesta no que é essencial, puro, repetido com intenção. É por isso que os gestos simples,
quando feitos com consciência, podem ser portais de retorno ao agora, portais de reconexão com o que estava esquecido. Fechar os olhos por um minuto antes de iniciar o dia. Desligar o telefone ao anoitecer e acender uma vela. Respirar fundo antes de responder uma mensagem. Ficar em silêncio por 3 minutos após ouvir uma música. Olhar para o céu sem pressa. Tocar o próprio coração com a palma da mão. Esses atos, que parecem pequenos demais para fazer diferença, na verdade contêm uma força ancestral. Eles retiram você do piloto automático. Interrompem o ciclo de estímulo. Criam microespaços de presença, onde a alma pode respirar. Você não precisa mudar sua rotina inteira para viver com mais alma. Você precisa mudar o jeito como habita o que já faz. Tomar um banho pode ser um ritual de limpeza energética. Preparar uma refeição pode ser um ato de reverência ao corpo. Pausar durante o dia pode ser um sinal de que você escolheu não se abandonar. A espiritualidade não precisa acontecer longe da vida. Ela pode estar enraizada na vida. Em tudo. Em cada gesto, o sagrado está em você. Mas só se manifesta quando você desacelera o suficiente para percebê-lo nos detalhes. E talvez, ao escolher um único gesto simples para fazer com alma hoje, você já esteja voltando para casa. O chamado silencioso que nunca deixou de ecoar. No fim de tudo, talvez a pergunta mais importante não seja como proteger a mente ou como ouvir a alma, mas sim, o que em mim ainda está vivo, mesmo quando o mundo me anestesia. Porque sim, vivemos em tempos barulhentos. O caos digital não é apenas um excesso de estímulo. Ele é uma névoa densa que recobre a consciência, esgota a energia e fragmenta o ser. Mas mesmo em meio a essa névoa, algo em você permaneceu desperto. Algo resistiu, algo esperou. Talvez você tenha se distraído, tenha se perdido na pressa, tenha adormecido dentro de rotinas repetidas, mas ainda assim, lá no fundo, uma parte sua permaneceu acesa, uma chama silenciosa, frágil, talvez, mas inextinguível. Essa chama é o chamado da alma. E ele não precisa de barulho para existir. Ele não disputa sua atenção como o mundo faz. Ele apenas continua ali, esperando, com paciência ancestral, com amor incondicional, com a firmeza de quem sabe que você, uma hora ou outra, vai voltar. E voltar não significa se isolar do mundo. Voltar é se lembrar. Lembrar que você pode viver conectado, mas não dominado. Informado, mas não saturado. Presente, mas não diluído. Voltar é resgatar o direito de escutar o próprio silêncio, de proteger a mente como quem cuida de um templo, de cultivar a alma como quem rega uma flor rara, com delicadeza e constância. Talvez hoje seja esse momento. Talvez esse vídeo não seja só mais um conteúdo. Talvez ele seja o espelho que sua alma usou para se mostrar de novo. E se for isso, respire, sinta. Permita que esse silêncio te abrace e lembre-se, a alma nunca foi embora. Ela só precisa de espaço para ser ouvida e de coragem para ser vivida. Agora você tem esse espaço. E a coragem, você já começou a despertar. Se algo dentro de você foi tocado, guarde isso, não como mais uma ideia, mas como uma semente. Talvez ela floresça no silêncio da sua próxima manhã. Ou talvez, em algum momento do dia, você simplesmente pare e lembre-se de quem é. Se sentir que esse chamado não é só seu, permita que ele alcance outras almas. Às vezes, um simples sopro já é o suficiente para despertar alguém do barulho. E se em algum ponto da jornada quiser voltar aqui, estarei te esperando, no mesmo lugar, entre o silêncio, a presença e a alma.